Consultório CBN. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Henrique Bonaldi, médico, nosso parceiro, já está conosco aqui no estúdio da Rádio CBN. Henrique, olha como você é importante. O Ângelo mandou mensagem semana passada e reforçou agora. Pessoal, aqui é o Ângelo, de Anchieta. Mandei a questão da minha esposa para o doutor Henrique semana passada, sobre a titina. O doutor Henrique falou, não sei exatamente como ajudar o Ângelo. Vou pesquisar melhor sobre titina, o que é isso. Ângelo, o doutor Henrique está aqui, fez o dever de casa. Obrigado você, Ângelo. Nós não esquecemos da sua dúvida, e nem o doutor Henrique. Fala para ele, doutor. Ô Ângelo, é o seguinte, primeiro de tudo e mais importante, talvez destinado mais a você, tem que ir no neurologista, cara. Não é através da rádio nem com o cardiologista que você vai sanar todas as suas dúvidas. E precisa ir no neurologista não só para ele dar esse diagnóstico, como para ele dar o tratamento, ou um tratamento que cure, ou um tratamento de suporte, é o neurologista. Não tem ninguém no mundo que resolva a sua situação melhor do que um neurologista ou até um fisiatra. É a esposa dele, doutor? A esposa, desculpa. A esposa tem que passar ela por um neuro ou por um fisiatra. Então, o primeiro pedido que eu tenho de fazer vamos respeitar a casta aí, vai no cara que mais entende desse trem, senão você fica achando que a minha informação aqui da rádio é suficiente e não é. Parte da prestação de serviço que a gente dá aqui, né, Mário, passa por essa humildade de ter que reconhecer que a gente não é capaz de resolver certas coisas. Mas eu queria dar uma explicação para você, para ver se acalenta um pouco o coração e para quem está nos escutando entender essa briga da titina. É o seguinte, eu vou tentar explicar da seguinte maneira. A gente tem doenças em locais diferentes no corpo. Por exemplo, no pulmão acontece a pneumonia, no fígado acontece a cirrose, certo? Não existe cirrose no pulmão e não existe pneumonia no fígado. Só para a gente entender que são órgãos diferentes. No próprio órgão, eu também tenho doenças diferentes. Como, por exemplo, lá dentro do pulmão, eu tenho a asma, que é uma doença meramente inflamatória, alérgica, e tem a própria pneumonia, que estávamos dando exemplo aqui, comparando ela com o fígado. Isso compete ao mesmo órgão ter dois tipos de doenças diferentes. É acometimento diferente. Então, fisiologicamente, elas acontecem diferentes. São avenidas completamente diferentes. Pasme, essa questão da titina é celular. Dentro da mesma célula muscular, eu tenho alterações diferentes. A depender da organela, que a gente chama, né, que nada mais são do que órgãos dentro da célula, e vamos lembrar que célula é um trem que você não enxerga, você precisa do microscópio para isso, ela tem dezenas de organelas. Ela funciona porque ela também tem um mecanismo de respirar, ela também tem um mecanismo de andar, ela também tem um mecanismo de se filtrar, ela tem um mecanismo de absorver ou não nutrientes. A depender de parte das organelas, você vai ter uma doença X ou Y. Então, dentro da célula muscular, por exemplo, você pode ter desde miopatias até distrofias, passando inclusive por síndromes, que são doenças um pouco mais complexas, a depender da onde é que aquela célula perde o mecanismo de função dela. Na titina, que é uma parte microscópica dentro da célula que você não enxerga, ela gera uma distrofia que eles chamam de distrofia de cintura, que é uma das partes das distrofias musculares que existem hoje no mundo. A titina é o nome da doença ou da célula? É o nome da estrutura da célula. O nome da estrutura, nome de uma proteína que fica dentro da célula. Mas olha a medicina, gente. Agora há pouco estava mostrando para o Mário, para quem está conosco aqui dentro do estúdio, uma figura que depois a gente pode até tentar divulgar isso, não sei se a gente tem como, uma figura mostrando 16 doenças que são ocasionadas por dentro, por disfunção de algo microscópico dentro da célula. Olha que maluquice. Então a gente está conseguindo rastrear esse ponto. O que quer dizer, meu amigo, que você que está preocupado com a esposa, vai procurar o neurologista, porque o cara já tem uma gama de informação sobre essa doença. Não deixa de procurar, por favor. Tá aí então a resposta. Ângelo, a gente não deu aquela ajuda assim que você talvez mereça, mas ajudou. O doutor Henrique fez a parte dele, foi até onde deu para ir aqui. E olha o que é a medicina, gente. Já se identifica doenças diferentes dentro da mesma célula, dentro de uma célula. Nunca imaginei isso. E chama distrofia, Mário. O dis, né, o prefixo dis sempre é para causar ao indivíduo a sensação de disfunção. Tem algo acontecendo errado de forma não convencional, de não orgânica. E é isso que está acontecendo. Se ela tem a disfunção da titina, a contração muscular vai ficar disfuncional e eles chamam isso de distrofia. O trofismo do músculo vai cair, vai ficar disfuncional por conta dessa alteração. Então precisa procurar médico por conta disso. O Ângelo respondeu que a esposa já está com acompanhamento do neurologista. Que bom, Ângelo. Não sei se você lembra que o Jean perguntou da água com gás, lembra? Lembra? Água com gás faz mal? Você lembra de tudo, doutor? O senhor vai atrás da resposta, hein? É porque quando eu não sei, dá vontade de estudar, né? É o seguinte, água com gás, na água mineral com gás,
A gaseificação só causa a sensação da azia, do refluxo, certo? Aumenta o conteúdo estomacal de gás. Aquele gás que você está ingerindo é igualzinho no copo. Se você deixar o copo parado por 10 minutos, não vai ter mais gás lá dentro, certo? Sim. Que vai saindo. E aquilo vai saindo dentro do seu estômago. E aí o que vai te causar mais ou menos é a sensação de azia. Agora, tem algum mal-estar por conta disso? Algum distúrbio importante por causa disso? Não, porque é uma água gaseificada, que é uma água mineral, certo? Mas para quem tem refluxo, isso é um perigo. Imagina um sujeito que não tem um esfíncter que trabalha separando esôfago de estômago. A gente viu hoje de manhã. Você imagina o cara que não tem aquilo competente ainda ter o estômago borbulhando pela quantidade de gás. Então o sintoma aumenta muito, o refluxo aumenta muito, atrapalha a qualidade de vida do cara. Então você sofre de refluxo ou azia, é melhor evitar água com gás, né? Exato, principalmente à noite antes de dormir. Doutor Henrique, a gente está tendo uma variação térmica assim, de até 17 graus, 19 graus. Hoje de manhã em Vitória dava 18. De manhã não, de madrugada, quando eu saio, 4h30. Assim, era 6 horas, estava 19 graus, Mário. 6 horas 19. 2 da tarde estava 31 graus, 29, 30 graus. Isso afeta a nossa saúde? Isso pode causar, por exemplo, problema de garganta? Assim, como é que a gente se protege disso? Muito. Semana passada conversamos algo a respeito com a Anne, lembra? Foi, de alergia mais e ou tal. Menos. Isso. Esse processo alérgico, ele piora muito com essas distâncias de temperatura. Até porque, Mário, junto com a distância de temperatura, também vem distância de umidade. Então, a umidade, quando a temperatura está mais baixa, às vezes é completamente diferente da umidade que é às 2 horas da tarde. E isso, para o cara que é atópico, para o cara que é alérgico, é um deflagrador, é um gatilho para o cara ter os sintomas de rinite. A pele fica mais russa, né, que eles chamam, fica mais desidratada, às vezes mais seca. E isso também predispõe às urticárias, às coceiras. O cara que sempre tomou mordida de mosquito, nunca sentiu nada, ele passa a ter aquela mordidona de mosquito e aquilo coça igual não sei o que lá. E isso pode ser um determinante de doença mais grave, porque em extremos de temperatura, toda doença vascular ela é mais propensa a descompensar. No frio, porque existe um mecanismo que eles chamam de vasoconstrição, além de você comer um pouco mais, beber um pouco mais, cuidar um pouco menos da saúde, e no calor, porque o estresse do calor, a desidratação do calor, gera um maior trabalho cardíaco, os vasos trabalham um pouco mais. Então pode ser assombroso? Pode, mas é notícia assim no mundo da medicina hoje, nossa senhora, fulano de tal viajou, veio do Catar, que estava lá 46 graus e pousou na Suíça e ele morreu. Não tem esse nível de evidência ou de gravidade, certo? Se a gente pegar vento frio à noite, pode dar dor de garganta? Porque a gente está nesse calor, aí você vai dormir no calor, você abre a janela, de madrugada entra o vento frio, você entendeu? Entendi. Isso tem a ver com dor de garganta, resfriado. Hoje uma pessoa falou, estou com uma dor de garganta, peguei um vento frio à noite. Eu já me achei, tome um Minesolida. Está doendo como? Está arranhando? Isso, está arranhando assim, o começo pode ser uma infecção bacteriana. Eu tomaria logo Minesolida, já soltei essa. Deu explicação. Eu falei, gente, olha onde eu estou, vou perguntar para o médico se tem a ver, primeiro vento frio com dor de garganta e se já pode tomar logo Minesolida quando começou a sentir uma dorzinha ou um anti-inflamatório qualquer. Adalberto, a primeira série que fizemos aqui era do... Foi não usa anti-inflamatório. Não, era de um mito ou verdade. Mito e verdade, das coisas que as vós da gente falavam. Manga com leite. É. Isso é um pouco de mito, Mário. A reação que o cara tem é quando o cara é bem alérgico. Quando ele tem uma reação alérgica, ele acaba inflamando, porque o ar seco, ele deixa mais ressecado as vias aéreas. E isso faz com que o tecido fique um pouco mais propenso a ser agredido. Você tem um nariz cheio de pelo, porque você esquenta, filtra e umidifica o ar antes dele entrar para a garganta, para a traqueia e para os pulmões. Se você perde isso, até porque o tempo vai estar pior, existe essa chance, existe. Mas é um determinante para você ter doença na amígdala, ter faringite, não. Geralmente coincide com o contato com alguém viral. Então, o cara que saiu no vento hoje e abre um quadro de doença, 5 dias, febre, blá blá blá, geralmente está coincidindo. O cara que abre ali 12 horas de uma garganta mais interrompida, mais chata, precisa tomar um pouco mais de água, o ambiente chateia o cara, pede para aumentar, desligar ar-condicionado, esse cara é o cara do alérgico, serve? Mas o cara que abre doença, 5, 7 dias de doença, geralmente está coincidindo. Isso é mais ou menos um pouco o que acontece em relação à reação vacinal. Um montão de gente que acha que a reação vacinal da estabelecimento da doença, não é, porque o cara entrou em contato e coincidiu. A reação vacinal ela é diferente da doença que você está vacinando, certo? Entendi. E isso que eu falei, toma logo Minesolida, um anti-inflamatório no comecinho para já ir aliviando. É o seguinte... Errei total. Não. Viciei a pessoa. Só abre o olho para assim, ó. Toda vez que você usa um anti-inflamatório, você precisa estar inflamado.
Então nem sempre você está inflamado, quem está nos escutando que é muito alérgico, vai lembrar do que eu estou falando. Quem tem rinite alérgica, o cara não sente o nariz igual quem tem sinusite, aquele peso nos seios nasais, aquela sensação de cabeça doendo, quando ele abaixa para fazer o cadarço, o rosto dói. Não, o cara que é alérgico, ele fica só coçando o nariz com aquela corizazinha enjoada. Esse cara não adianta tomar anti-inflamatório. Para esse indivíduo, o antialérgico é melhor do que o anti-inflamatório, certo? Mas para quem está inflamado, Maria, eu entrei na fase da inflamação, independente do motivo, mas inflamou, anti-inflamatório, aí é legal. Mas mesmo assim, eu não tomo sem perguntar pro médico. Tem que ir no médico perguntar. Só lembrar, toda vez eu lembro esse trem aqui, porque de vez em quando para um na fila da diálise lá, porque tomou anti-inflamatório mais do que deve. Anti-inflamatório por mais de 5, 7 dias, somente com prescrição médica, de jeito nenhum tomar sozinho, porque você está pedindo pro seu rim parar. Exatamente. Já passou o tempo, mas eu acho que ainda valeria um comentário do senhor sobre o que aconteceu lá com o Tony Ramos, que ele foi internado com problema na cabeça. Dá um medo de acontecer com a gente também, né? O que foi exatamente, doutor? É o seguinte, para separar o seu cérebro, para ele ficar dentro da caixa craniana, dentro do seu crânio, que é completamente fechado, ele precisa de um líquido. Até porque quando você balança a cabeça lá dançando rock, seu cérebro só não sofre uma concussão, só não bate na frente e atrás da sua cabeça, quando você tem uma leve batida, quando você cai, porque ele é embebido em líquido. Esse líquido chama líquor. E para que ele fique lá, ele precisa, além de ser produzido, ele precisa ficar envolto por uma estrutura que veda, porque o osso não é completamente vedado. Então existe um negócio chamado meninge. O que é meninge? Meninge nada mais é do que uma estrutura quase com plástico, quase com uma borracha, que envolve o cérebro todo e está entre o cérebro e a caixa e o osso. Exatamente para ter esse lubrificar, para que as coisas não se arranhem, certo? Essa meninge é tipo uma membranazinha ali que fica entre membrana. o líquor e os ossos. Perfeito. Ali. Para o líquor não vazar também. Exato. Né? E essa meninge ela é dividida em 3, eles chamam de dura mater, aracnoide e pia mater. A dura mater é grossona, assim, como se ela fosse uma cartolina grosseira, certo? Fica em volta do cérebro ou fica em volta do osso? Do cérebro. Na verdade fica em volta do osso, mas por dentro do osso. Vamos pensar. Entendi. Isso. Ela reveste o osso pela parte de dentro. O osso do crânio. Isso, até por líquido não entrar no osso que é poroso. O crânio e até lá embaixo na medula. Ele vai indo embaixo nas vértebras também. Coladinho no cérebro tem a pia mater, que é como se fosse um insulfilme desse que a gente embala alimento dentro de casa. Ele é bem fininho e ele é colado no cérebro, então ele faz todas as curvas que o cérebro faz e tudo mais, certo? E entre eles existe a aracnoide. Para cada lugar que sangra desse existe um nome. Ele teve a subdural, ou seja, embaixo da dura mater. Entre a dura mater e a aracnoide, sangrou. É muito comum em quem faz trauma. Quem faz trauma faz a epidural, que é acima da dura mater, e a subdural, certo? Mas não é só em quem faz trauma. Algumas doenças, alguns tipos de aneurisma, por exemplo, também predispõem o sangramento nessa região. E sangrou dentro do cérebro é perigosíssimo? Então, aí ele não sangrou dentro do cérebro, porque ele sangrou acima da aracnoide ainda. Então ele tinha 2 membranas abaixo dele para encostar no cérebro, exatamente. Quem sangra no cérebro, sangra dentro do cérebro, abaixo da pia mater, que é essa mais fininha, certo? E o que sente a pessoa que tem um sangramento nessa membrana que tem em volta do cérebro? Quando ele começa a sangrar, ele vai fazendo uma bolha de sangue, como se fosse uma bolinha de sangue ali, porque a estrutura vai tentando conter aquilo ali, certo? As membranas vão tentando segurar aquilo, e ele vai fazendo uma bolinha. O que acontece? A bolinha vai exercendo uma força para dentro do crânio naquela localização, e aí, às vezes ele faz um sintoma igualzinho ao AVC. Vai sofrendo aquela parte do cérebro que faz aquele comando. Por exemplo, o comando do braço, o comando da fala. Olha que sensação, que interessante. O sintoma é localizatório que a gente Mas chama. ele ainda não teve o derrame, não teve a lesão no cérebro. Não, ele está tendo uma pressão em cima. Exato, e provavelmente no caso dele, quando você tira o sangramento, vai passar. Porque lá no cérebro mesmo, o cérebro não sangrou, nem com falta, nem com excesso de sangue, nem com... Agora, se você demora e retarda, a hipertensão intracraniana, que nada mais é do que a pressão aumentada dentro da cabeça, porque a cabeça não tem onde sair, se você faz isso no braço, o braço fica edemaciado, incha e não tem problema. Mas no crânio, você não incha o crânio, porque o crânio não tem para onde ir. Aí essa hipertensão pode levar a sequelas severas mesmo, até parada cardiorrespiratória. Então, para ele, tirou a bolinha, resolveu. Resolveu. Ó, Henrique, não sei o que eu estou dizendo, não. Sabe quem está dizendo? Deixa eu me ver aqui o nome do ouvinte. Cadê, ó? Marcelinho, a capacidade do Dr. Henrique em traduzir os termos médicos em palavras que pessoas comuns, como nós, possamos entender é simplesmente incrível. Parabéns, doutor. Sai fumaça da minha cabeça, mas... Sensacional essa explicação do negócio do Tony Ramos. Agora eu já aprendi o que é meninge, Agora você tá que há 3 tipos de meninges.
que meio que impermeabiliza o osso que está lá no crânio. Por quê? Porque senão o líquido vai vazar, Adalberto. O osso é poroso. Não é isso, Mário, doutor? você já é quase... Qual a minha última Estuda mais um participação, pouquinho. fiquem com Deus. Eu acho que a gente podia fazer uma parceria, né? Ganhar um dinheiro, um Eu já falei, Mário, sempre há tempo, tá? De você começar a estudar Eu tô me medicina, tá? achando. Eu já, também já. acho. Sempre há tempo, tá? Hashtag Você é Mário curioso, Eu acho que você adoro deveria, medicina, tá? eu acho eu muito acho sensacional. A Sempre há medicina- tempo pra Você estudar. adora porque você não é médico. Mentira, eu tô brincando. Não, eu tô brincando. Entendi. Com isso, terminamos o Mas você viu o que ele falou aqui? Gente, já se estuda hoje 5 doenças possíveis dentro de uma célula. E a célula nem enxerga, a célula, o negócio lá. Cinco nada, mais de 20. Mais de 20, eu nunca chego de doença. Obrigado, doutor.